Namastê pessoal, aqui é a Bia com mais um vídeo sobre as energias de 2025. No vídeo de hoje nós vamos trazer informações através das runas nórdicas. Eu vou apresentar para vocês a runa do ano e nós vamos montar uma mandala rúnica. É importante eu trazer algumas observações antes da gente começar. Eu vou fazer uma licença poética aqui nesse vídeo, vamos dizer assim, porque eu vou abordar as runas nórdicas de um jeito mais moderno. Os antigos não faziam dessa forma como eu vou fazer aqui hoje. E essa intenção, essa decisão, ela tem como foco, carinho, cuidado, para que vocês absorvam melhor as informações que vão chegar. Os antigos, eles tinham uma forma muito peculiar de enxergar a realidade. E eu percebo isso quando eu estou lidando com essa minha egrégora nórdica. As pessoas que sentem uma grande afinidade pelas runas, certamente já tiveram passado nesses povos. É uma egrégora muito antiga e que, por enxergar a realidade de um jeito diferente, pode nos trazer observações muito interessantes, tá? Eu vou apresentar para vocês as runas, para quem não conhece, quem não sabe, quem nunca viu. De vez em quando eu coloco algum conteúdo de runas aqui no canal, até deveria colocar mais, divulgar mais, porque acabo divulgando muito o tarô, né? As runas são, antes de tudo, um alfabeto. Seu uso oracular ocorreu um tempo depois. Elas são feitas de pedras, de sementes, de ossos, de pedaços de madeira. Essa daqui que veio, inclusive, ela é a runa branca, que é também, vamos dizer assim, uma invenção moderna. Os antigos não usavam essa runa branca, tá? Existem, inclusive, alguns estudiosos que são mais puristas, vamos dizer assim, que eles não usam a runa branca, né? Eu uso em algumas ocasiões. A runa branca, ela tem uma conexão com o traçado do destino. Mas, na verdade, todo o alfabeto rúnico, quando usado de uma forma oracular, traz esses sussurros do destino, né? Um dos significados da palavra runa é sussurro. Aquilo que os nossos antepassados nos sopram, né? E essa minha egrégora rúnica, eles são parentes que têm uma intimidade muito grande comigo. E sabe quando a gente precisa passar por algum tipo de intempérie da vida? Pois é, eles ensinam muito sobre isso, porque em outros tempos nós precisamos viver uma intimidade que as pessoas da era moderna desconhecem, porque a gente tem um estilo de vida totalmente diferente, a gente tem outras tecnologias, a gente tem outras prioridades. E hoje, por exemplo, você tem pessoas que postam a foto de um prato de comida nas redes sociais, mas elas querem ainda assim preservar a sua intimidade.
Tem muito uma discussão em torno do privado e do íntimo, mas antigamente, para poder sobreviver, a gente precisou estar em comunidades, em grupos coesos. E eu sinto que é muito por isso que essa egrégora quer tanto falar conosco, né? E tô me dispondo aqui como canal, né? Para passar para vocês da melhor forma possível, porque eu acredito que nesse ano de 25 e nos anos seguintes, nós vamos precisar entrar em contato com essa energia novamente. Criar grupos coesos de pessoas com uma mentalidade afim para que consigamos sobreviver. E entendam isso das mais variadas formas. A gente não está querendo dizer isso necessariamente num tom negativo, tá? A runa do ano é uma licença poética minha, né? Porque os antigos não pensavam dessa forma. Simplesmente é a 9ª runa do alfabeto, do Elder Futhark. E por que a 9ª runa? Porque 2025 é um ano 9, né? Somatório 9. Ela é Hagalaz. Hagalaz é a runa do granizo. O que significa o granizo? Antes de mais nada, essa runa é um símbolo de crises. O que acontece quando a gente está diante de uma chuva de granizo? Ela é uma força da natureza que vem destruir potencialmente. Não com a intenção de destruir, né? Mas é o resultado que provoca. E algo vai nascer dali. Porque uma chuva de granizo pode afetar uma plantação, pode destruir uma plantação, ela pode afetar uma construção, telhado de uma casa, entre outras coisas, né? E quando a gente está diante do gelo, e existem diversas runas que falam sobre o gelo, né? Que desenvolvem essa temática, inclusive porque o gelo é uma realidade no norte da Europa. Como lidar com um clima que não é favorável? Como lidar com situações que vão exigir de você criatividade, respostas diferentes, um desafio dos seus próprios limites. Nós vamos nos ver diante de situações assim, coletivamente falando. E num momento, há um tempo atrás, nesse ano ainda, em 2024, eu estava fazendo uma leitura particular, uma leitura para mim, né? Eu gosto de fazer mandalas para mim, de vez em quando. E eu recebi, durante essa leitura, a informação de que Hagalaz viria, né, como uma potência. Eu ainda não tinha nem pensado nessa história de runa do ano, gente, sinceramente, tá? Eu não tinha ligado Lé com Cré. Depois é que eu comecei a entender melhor a informação que eu recebi. Foi dito para mim que o gelo, nas suas mais variadas formas, vai mostrar a sua força, no sentido de a gente ver locais gelados vindo ganhar uma importância por N razões. A gente vai falar muito sobre frio, sobre gelo. E também, potencialmente, locais onde não é comum chover granizo, locais onde não é comum nevar, né?
locais onde não é comum fazer frio, de repente se vendo nessas condições. E também temos que pensar metaforicamente, porque é possível que a energia de congelar algo vá trazer uma vitória posterior, num sentido de auxiliar as pessoas a enfrentarem as intempéries da vida. Sejam questões climáticas, questões da própria natureza, mas também outras questões que se apresentem. Congelar, ficar parado, né? Ficar num estado aparentemente inerte, pode ser uma estratégia de sobrevivência para nós, tá? E a gente vai entender isso melhor conforme o tempo for passando. De toda forma, eu tenho uma certa expectativa de a gente entender um pouco melhor isso agora, montando a mandala, tá? Então entendam, Hagalaz está aqui como a runa do ano somente para a gente entender a sua vibração primordial, tá? Como eu falei, os antigos não pensavam desse jeito, eles não faziam esse tipo de cálculo, tá? Eu só tô pegando emprestado um sentido moderno de como a gente fala as coisas e de como que a gente se preocupa em prever o futuro e trazendo as runas nórdicas para esse contexto, tá? Pedindo muita licença aos meus antepassados, né? Não estão se sentindo ofendidos por conta disso, pelo contrário. Aliás, essa cultura do passado, do norte da Europa, o xamanismo europeu, o xamanismo nórdico, tem muito a contribuir com o que vamos enfrentar no futuro. E aí são temáticas que vão vir à tona, tá? Vão voltar, vamos dizer assim, e muitas pessoas vão desenvolver um interesse. E é possivelmente pessoas que, obviamente, têm um passado nórdico, né? Seja ancestralidade direta, né? Ou como eu não tenho ancestralidade direta, mas eu tenho vidas passadas, né? Então agora a gente vai montar a mandala. Eu vou procurar fazer uma leitura mais dinâmica, eu não vou ficar explicando as posições da mandala ou a simbologia das runas, como eu já fiz em outros momentos aqui no canal, senão o vídeo vai ficar enorme. Eu vou trazer apenas as informações, tá? E mostrando as runas para vocês. E tô pedindo essa licença também de usá-las em formato de carta, né? Porque isso aqui também não é muito usual, né? Até porque eu acho que as cartas vão ficar mais visíveis para vocês. Então, vamos lá. Uma observação importante antes. A mandala rúnica, ela começa no reino material, ela começa mais densa, vamos dizer assim, para ir se sutilizando, tá? Então eu vou tentar trazer essa característica para a leitura também. Começando com a realidade material e complementando o que eu estava falando agora no início com relação à runa do ano, né? 2025 é um ano de crises, né? A gente está tendo uma confirmação disso. Agora, é importante ressaltar o seguinte:
são situações superáveis, tá? Nós vamos nos ver diante de circunstâncias que vão nos fazer entrar em contato com a nossa força, não para ressaltar as nossas fraquezas, mas para que nós tenhamos um entendimento de que coisas ruins, negativas, também acontecem. A gente vai se ver muito diante das dicotomias da vida, né? E a gente vai precisar ter um entendimento diferente das coisas e saber dar a volta por cima sem reclamar tanto, ok? A gente tá, sim, diante de circunstâncias frágeis, materialmente falando, financeiramente falando, isso é visível. Não precisa vir eu aqui com a minha egrégora nórdica pra gente falar isso pra vocês, a gente não tá falando nenhuma novidade, mas é importante ressaltar esse aspecto de entrar em contato com eles estão pedindo para eu usar um termo assim, com uma energia quase que atávica. Em 2025 a gente vai ser convidado a contatar a parte heróica do nosso ser. Todo mundo vai estar muito consciente da sua jornada do herói. E essa jornada, sim, começa pelo reino material, tá? Isso não significa que todo mundo, né, vai passar por dificuldades. Existem pessoas que conseguem, sim, prosperar em tempos de crise. Mas elas têm que estar conscientes, muito conscientes, de qual é Às vezes eles me dão um download das ideias, mas eu fico sem saber que palavra usar. Como que eu traduzo isso da melhor forma? É porque eles querem dizer que a intenção por trás das atitudes conta muito. E se a pessoa ela prospera somente pelo seu bel prazer, ela vai ser cobrada lá na frente. Isso não quer dizer que a pessoa não possa viver confortavelmente, tá? A gente não trabalha aqui com essa ideia de é pecado ter dinheiro. Não, longe, muito longe disso. Mas tem uma questão aqui, pelo que eles estão me informando a respeito do que se tem de volta. Até porque na estrutura de pensamento antigo, nórdico, a questão do dar e receber é muito potente. Você precisa olhar para o que você está emanando, né? Você vai ter de volta mais daquilo que você emana, falando num sentido como a gente entende, né, atualmente. As pessoas, diante de diversas situações de crise, né? Porque a gente não vai ter uma única crise. A gente pode pensar numa crise financeira, sim, que é visível, mas ela vai gerar outras tantas crises, né? Porque nada está isolado no nosso mundo. E a gente vai precisar de muita flexibilidade para poder lidar com as questões que vão vir à tona, tá? Em especial,
o que estiver vinculado a propriedades. Em que sentido? A gente vai precisar reavaliar fortemente o que de fato é riqueza, o que de fato é valor, o que é importante. O que tem valor e importância vai mudar, ok? É óbvio que é interessante quando a pessoa tem propriedades, ela tá mais resguardada, vamos dizer, sim, mas isso pode significar que ela vá precisar tomar algum tipo de decisão para auxiliar outras pessoas. Tem um pouco a ver com a questão que eles estavam dizendo sobre o bel prazer, né? A gente, quando tem posses, quando a gente tem possibilidades, aquilo dali significa mais chances de criar oportunidades para nós, para nossa família, para os entes queridos e para a comunidade em geral, né? Então, a pessoa que tem posses, ela adquire essas posses, seja por herança, seja pelo próprio esforço, seja da maneira que for, né? Ela adquire por mérito, mas ao mesmo tempo significa que ela tem uma cobrança kármica, né? Ela tem que fazer algo daquilo. E quando ela escolhe fazer tudo só em benefício próprio, ela é cobrada. E pelo que eu estou entendendo, a gente vai ver cada vez mais essa cobrança aqui agora. Porque tem muitas pessoas que inclusive reclamam disso, né? Que vem algumas coisas acontecendo e não vem essa cobrança chegar. E aí não adianta a espiritualidade vir dizer que a cobrança vai vir aí no futuro, num determinado momento, até porque as pessoas em geral são extremamente materialistas e muitas vivem acreditando que a realidade é só isso que a gente enxerga, é só isso que tem agora, né? Não tem outra vida, né? Não tem outras experiências, não tem uma alma que é imortal, né? Não tem nada disso. Acha que foi embora daqui e acabou, né? E vive numa profunda ignorância e num materialismo exacerbado, né? A gente vai ver esse materialismo exacerbado, a gente já vê. A questão é que, porque vamos precisar mudar a nossa visão a respeito de valores, valores materiais, valores internos, valores sociais, etc., nós vamos ter a necessidade de criar outros entendimentos sobre tudo isso. E aqueles que forem afortunados têm merecimento, evidentemente, mas tem ali uma cobrança por trás. A pessoa ela vai ter que dar um destino para aquilo. Tem que ter algo que é feito com aquilo, tá? A pessoa não é afortunada só para ela ter bolsa de marca. Vocês estão entendendo? A gente vai ressignificar muito isso, tá? E para nós contornarmos qualquer tipo de crise, qualquer tipo de intempérie, né? Qualquer obstáculo que venha à frente, individual e coletivamente, nós vamos precisar das nossas conexões.
nós vamos precisar da teia de relacionamentos, né? E aí a ideia do coletivismo, né, cresce muitíssimo, né? Nós vamos precisar da ajuda uns dos outros para poder seguir, ok? E qualquer pessoa excessivamente individualista vai estar em maus lençóis. E também vai se ver muito facilmente como presa, né? Muito facilmente enredada em tudo que a Matrix for oferecer para tentar suprir esse lugar. Não se enganem, a Matrix vai oferecer muitas coisas, muitas vantagens para aqueles que não quiserem estar com os demais, trocar com os demais, tá? E aí, inicialmente, vai parecer que é todo mundo muito esperto, né? Olha como é que eu tô me dando bem, né? Olha como é que eu sou uma pessoa avançada e etc. Mas a longo prazo, né? Quem de fato vai triunfar é aquele que consegue se relacionar, é aquele que consegue ter uma inteligência emocional. E há uma necessidade de se falar sobre o que acontece. Todas as crises, elas serão debatidas. Mas entendam, não debatidas num sentido de que vai aparecer alguma coisa na mídia e aí a gente vai ver aquele monte de comentaristas falando sobre, né, tecendo lá as suas ideias e tal. Não é sobre isso. É sobre o coletivo, as pessoas discutindo o que está acontecendo, discutindo os próprios rumos. Precisamos falar sobre isso, alguma coisa desse tipo, tá? Precisamos ter uma conversa, ok? Como eles estão mostrando assim, aquela ideia de conselho. Quando você tem um conselho numa aldeia, né? Quando você tem o conselho ali de anciãos, por exemplo, né? É um conselho de pessoas que têm um mérito para estar naqueles assentos, porque têm experiência de vida, porque foram colocadas ali, né? As pessoas elas vão precisar debater, ok? E a gente está trazendo aqui à tona algumas ideias, entre aspas, antigas, porque eu falei isso acho que num vídeo anterior. Há muito tempo eu recebo essa informação, o futuro será o passado, né? Não num sentido de que a gente vai voltar para a Era das Cavernas ou que a gente vai voltar para uma realidade aqui próxima, né? Dessa realidade nórdica invernal, não necessariamente isso, mas a gente vai precisar dos conselhos dos antigos, a gente vai precisar ouvir essas vozes, esses sussurros de outrora, porque a gente vai ter uma vida híbrida, tá? E nessa vida híbrida, as pessoas vão precisar conversar. E eles estão me dando uma observação aqui. Conversar não é ficar como a gente faz hoje, ficar trocando mensagem por escrito, tá? Conversar, olho no olho, ok? É troca verdadeira. E a partir desse intento, né, a gente consegue fazer a realidade caminhar para
um lugar mais feliz, um estado de ser mais feliz. E a gente também pode contar com a vitória, né? A força do coletivo. Sempre que isso estiver em pauta, o coletivo vai ser preponderante. A gente tem que ouvir essas várias vozes para chegar num uníssono e numa realidade onde todos serão atendidos e bem atendidos, né? As pessoas também vão sentir muita necessidade e muito prazer de se deslocar. A gente vai ter aí alguma mudança com relação aos deslocamentos, tá? Eu não tô dizendo assim, embora exista uma possibilidade de a gente ver aí os deslocamentos afetados por razões como fechamento de espaço aéreo, coisas desse tipo, isso pode sim existir, mas é circunstancial, não é algo que vai ser a nova realidade, o novo normal, vamos dizer assim, tá? O novo normal é você ter a capacidade de transitar com mais liberdade, poder estar onde o seu coração manda, e nós vamos ter mudanças nesse sentido. Eu acho que é uma quebra aí de barreiras, tá? De limites entre as nações, né? De forma que as pessoas tenham mais liberdade para poder estar onde elas necessitam, estar onde elas querem, estar com quem elas querem e por aí afora, tá? Acho, inclusive, que isso pode ser uma bandeira. Isso vai ser pedido, exigido pelas pessoas. Vai fazer cada vez mais sentido, tá? E quando a gente se dispõe a ouvir os sussurros do passado, a gente cria também uma capacidade de abrir os ouvidos para outras coisas, né? Para outros sussurros que nos chegam. Tem uma questão envolvendo a liberação, né, de segredos. Isso já vem acontecendo, né? Mas isso vai acontecer numa intensidade maior. A gente saber de realidades que acontecem ou aconteciam bem debaixo dos nossos narizes e ninguém tomava conhecimento. Ou porque não queria, ou por ignorância, ou por ingenuidade, por aí afora, tá? Então nós vamos sim ver, chegando à luz, aspectos sombrios da humanidade, coisas há muito guardadas, que são segredos, inclusive, que os antigos sabem, mas não podem nos dizer, também um pouco por amor, por proteção, mas é hora de nós termos acesso a algumas informações. E a quantidade de informação que vai nos chegar vai depender do quanto de luz que nós vamos conseguir suportar, quanto de consciência, né, que vai nos chegar, porque isso é tudo administrável, né, a quantidade de luz e consciência que vem. E a gente pode esperar, a partir de tudo isso que está sendo dito,
a criação, né, de novas circunstâncias materiais, novas formas de troca, ok? Em diversos formatos e também até mesmo um retorno de trocas mais antigas, de outros sistemas de troca, certo? Nós precisamos em algum momento criar a energia que nós chamamos de dinheiro, mas outros objetos foram usados, né? Como por exemplo o sal, né? Daí vem a palavra salário, né? Nós usamos diversos sistemas. Sistemas do passado vão voltar, novos sistemas vão ser criados, né? Podemos inclusive ativar em certas circunstâncias até mesmo o escambo, tá? A gente não vai caminhar para um modelo único, por assim dizer, tá? Embora tenha uma forçação de barra para que isso aconteça, né? Não precisa a gente estar aqui para vocês perceberem isso, mas isso simplesmente não vai existir, tá? Não vai ser permitido. As pessoas vão ter consciência suficiente, elas vão entender, né? Ter as sacações, os insights necessários. Quem não estiver disposto, quem estiver muito dentro ali das ofertas da Matrix, a gente só pode lamentar, porque não tem como você despertar ninguém, certo? Então a gente vai, através da necessidade de crescer, né? E da lógica de um trocando com o outro, né? Levar isso para ideias maiores, né? Para criar sistemas diferentes. Organizações diferentes, tá? Com o intuito de fazer as pessoas viverem de uma forma mais plena. A gente pode esperar um grande saldo positivo de tudo isso, ok? O ano é um ano conturbado, mas a gente não vai ver só desgraça, tá? Estejam muito atentos com relação a isso. A gente vai ver de um tudo e quanto menos a gente rotular, mais a gente vai estar livre para explorar as variadas possibilidades, certo? A gente precisa ter em mente que toda a crise que vier vai ser para fundamentalmente trazer um resultado positivo a médio e longo prazo, tá? E dito isso, é importante aqui a gente confirmar a questão que foi falada lá no início, especialmente com relação a plantações, ok? Nós podemos ver muitas plantações sendo atingidas por intempéries. Eu sei que isso já acontece, mas enfim, é algo que está sendo ressaltado aqui. Então é um dos pontos que a gente vai ter que observar mais diretamente. Então a gente ter uma crise de abastecimento de alimentos, né, que pode durar o ano todo em certas regiões e muito também por conta disso, as regiões precisando do auxílio de outras, né? Pessoas necessitando de auxílio dos vizinhos, né?
Vamos pensar aí vizinhos próximos, nações vizinhas e por aí afora, tá? Esse sentido de nação, esse sentido de quem é vizinho, tudo isso vai ser ressignificado, tá? Porque a gente vai precisar construir um conceito de aldeia global, mas não do jeito como os colonizadores querem. Observem isso, tá? Não do jeito como os dominadores, ou ex-dominadores, melhor dizendo, né, querem criar, né? Forçam para criar. Isso vai acontecer, mas de um outro jeito, né? Isso vai acontecer a partir da luz. Mas isso não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades, tá? As pessoas criam aí uma fantasia, né? Tem uma fantasia que foi criada em torno do processo ascensional do planeta. As pessoas acham que vai ter assim, né? Vai se estalar o dedo e vai virar Shambhala, né? Assim, muito rapidamente, né? Shangri-La, né? As pessoas acreditam em fantasias. Quando a bem da verdade é para você construir algo, né, para você ressignificar ou até mesmo reconstruir, tem um trabalho pesado em torno daquilo. Então tem muito um arregaçar de mangas, né? Quem acha que vai ficar sentado esperando a transição acabar, né? Para poder gozar dos frutos, está muito enganado, né? Vai ser todo mundo chamado para arregaçar as manguinhas. E vão existir aqueles que vão dizer não, né? Porque a Matrix vai oferecer, sim, vantagens e objetos brilhantes e coisas maravilhosas, né? Para a pessoa continuar ali presa, né? E é preciso ter uma consciência de que aquilo que você troca num momento de necessidade diz muito sobre você. E quando você troca sem você querer algo ali imediatamente, né, dependendo da situação, isso também diz muito sobre você. Quando você está numa situação privilegiada em comparação a outras pessoas, o que você troca diz muito sobre você. E se você faz isso porque você quer genuinamente auxiliar outras pessoas, isso vai te contar pontos. E a gente não tá falando aqui num sentido de pontos kármicos, sabe? Isso vai contar na sua conta bancária do Banco do Karma lá na frente. Não é nesse sentido. Você ajuda hoje, porque amanhã você pode ser ajudado. Amanhã você pode precisar ser ajudado, tá? E quanto mais as pessoas tiverem essa consciência de que elas não estão em situações de privilégio que são estanques, tudo pode acontecer, né? Todas as circunstâncias podem mudar muito rapidamente. Quando você tem esse entendimento profundo, né? Quando você se abre para isso, você encara as situações de necessidade de uma outra maneira. E você também enxerga de uma outra maneira aquelas pessoas que são necessitadas, né? Como a gente fala, né? Porque às vezes rola muito preconceito em torno disso. E aí quando você
não tem vergonha do que acontece, não tem vergonha do que se passa com você, você pode criar outras circunstâncias até sem ter consciência do que está fazendo, né? E aqui a gente está tendo também um reforço daquilo que foi falado lá no início sobre alguma situação que será congelada, tá? Eu estou usando aqui uma metáfora porque não está sendo passado para mim o que exatamente, tá? Por que não está sendo passado exatamente? Porque a gente não pode saber, tá? Existem questões que envolvem a transição planetária que são fatores surpresa. A forma como nós vamos responder vai dizer muito sobre o nosso preparo físico, emocional, mental e espiritual, ok? Então tem algo que será congelado, que será amplamente debatido. Nós falamos isso também sobre, né, assuntos aí que vão estar em pauta, então isso será amplamente debatido. As pessoas vão precisar falar, né, sobre, e pode ser inclusive que a situação em si crie oportunidades para comunicar, para falar, né, e aquela conversa cara a cara, né? Não é só ficar mandando texto, não, é cara a cara. Falar sobre o que de fato mexe com você, falar sobre os seus sentimentos, falar sobre os seus medos, sobre as suas fragilidades. As pessoas vão precisar entrar muito nas suas fraquezas, pois aí mora a verdadeira força. Então, forças e fraquezas vão estar muito ressaltadas nesse ano, e elas podem ser usadas como recurso. Serão usadas como recurso. E quanto mais as pessoas fizerem isso, mais elas vão ter acesso a benesses em geral, tá? Essa runa aqui especificamente, na posição em que ela se encontra na mandala, vocês devem estar vendo que eu tô olhando para baixo, né, em alguns momentos, é porque eu tô com o alfabeto rúnico aqui, tô com uma colinha do alfabeto rúnico na ordem para ler a mandala para vocês na ordem correta, né? As suas posições. E aqui está se falando sobre 2025 ser realmente um ano muito transformador para a humanidade, tá? Isso já foi falado por mim, por outras tantas pessoas, né? E a gente está tendo essa confirmação também da egrégora nórdica, tá? Transformador em que sentido? Quando nós chegarmos no fim do ano, nós vamos perceber, né, que a humanidade está totalmente diferente, que o mundo está totalmente diferente, que é simplesmente uma outra realidade. Então, se a pessoa ela tem um pensamento ali muito arraigado, se a pessoa ela tem muito medo de mudanças, muito medo de sair da zona de conforto, 2025 não vai ser um ano muito agradável, né? Não vai ser um bom passeio, né, para esse tipo de pessoa, né? Se você é uma pessoa aberta para aquilo que o desconhecido tem para trazer, maravilhoso. Porque é isso que vai acontecer, quer você queira, quer não, tá?
Então é um marco civilizatório, como eles pediram para mim para falar, né? Num outro momento, acho que eu falei no vídeo anterior, né? Quando você se vê diante de situações em que você ou muda, porque não tem outra solução, você abre um espaço verdadeiro para o novo. Você cria algo verdadeiro. Nós vamos, em 25, perceber esse nascimento de um novo mundo e também plantar as sementes da realidade que queremos dali em diante, tá? Não que a gente não fizesse isso antes, tá? É porque agora vai ter mais consciência. A gente vai ter um curso intensivo de manifestação em 25. Se você não entende sobre manifestação, começa a entender desde já. Porque a gente vai perceber muito a realidade sendo construída de acordo com os seus padrões mentais e emocionais. E aí a gente vai estar plantando as sementes do futuro, individual e coletivo, né? Pavimentando um caminho, né? Vai ser aquele tipo de ano que vai ser falado nos livros de história, tá? Não tem como falar menos de 2025. E quando a gente está diante de uma energia tão transformadora assim, aqui essa runa ela chama a atenção um pouco mais para a esfera íntima, menos para o fator humano, né? Num sentido de que você, para conseguir lidar com tudo isso, né? Especialmente a gente pensando sobre as nossas trocas, você vai precisar dar uma especial atenção às suas parcerias. Quem são as pessoas que estão perto de você? A gente tem aqui uma energia potencial assim fortíssima, né, para descobertas de segredos dentro das relações, ok? É como se as runas quisessem dizer assim: não vai poder ter segredo. Se você guarda segredo de alguém ou vice-versa, essa pessoa não merece estar na sua realidade. Você tem que estar em parcerias transparentes. E aqui eu tô falando de relacionamento de casal e de amizades profundas, tá? Você vai precisar contar com as outras pessoas quase como se fosse um teste de fé, ok? Você precisa dar a vida pela outra pessoa e vice-versa. Vamos falar de um jeito assim bem exagerado para vocês entenderem a energia. Você dá a sua vida por alguém, a outra pessoa dá a vida por você. Você tem esse tipo de intimidade, você tem esse tipo de entrega, porque é isso que vai ser exigido. Qualquer coisa menos do que isso não vai se sustentar. Então a gente vai estar diante de um cenário que é tão transformador, globalmente falando, que vai colocar em xeque as relações íntimas. E aí só se sustenta aquilo que tem base. E a base não é matéria. A base é transparência. Eu sou transparente com você.
eu posso falar tudo aquilo que está na minha cabeça sem eu ser julgado por você. Você vai ouvir o que eu tenho a dizer. E se é assim, a parceria se sustenta. Se não é assim, vai ruir, tá? Isso não vai acontecer no decorrer de um ano, tá? Eles estão me explicando. Mas as pessoas vão perceber que 2025 teve algo de muito especial que gerou esse efeito dominó nos relacionamentos, tá? E quando as pessoas perceberem isso, vem uma outra consciência. Essa consciência ela pode vir antes ou depois, não tem necessariamente uma ordem, tá? Embora eu tenha falado aqui numa ordem, é porque além desse chacoalhar das parcerias, a gente vai ter também um chacoalhar no sistema de crenças e colocamos aí no meio como que a gente se vincula à espiritualidade. Então a gente vai ter um chacoalhar nas religiões, nas ideias pré-concebidas, nas ideias estabelecidas sobre como que é feito esse religar, né? E as pessoas elas vão estar muito mais atentas ao que traz luz e consciência, ao que conecta de verdade, do que necessariamente está presa a um dogma. A gente vai ter descoberta aí de muitos segredos envolvendo as religiões. Para muitos despertos não são segredos, né? Mas para a maioria da população sim. Então a gente vai ter aí uma caixa de Pandora sendo aberta, né? Envolvendo as religiões. Isso pode ferir muitos, tá? Magoar, estão mostrando sim. E muitas pessoas vão precisar de amor incondicional, né? Vão precisar de paz, de luz, de consciência daqueles que estiverem em condições de emanar, né? Porque não vai ser fácil, não. A chegada dessa luz, e a gente vai receber uma quantidade absurda de luz e consciência, essa chegada de mais informação, mais luz, pode ser tão impactante que não vai ser digerível por muitas pessoas, né? Vocês podem se perguntar assim, mas como que luz e consciência pode gerar tudo isso? Porque onde entra luz e consciência, você mostra as sombras. E se a pessoa ela está acostumada a viver num mundo de ilusão, e aí você tira aquilo dela, ela não tem nada para colocar no lugar, né? Tem um luto ali, ela vai precisar de um tempo, né? Para processar, evidentemente. E vai precisar de ajuda, né? Esse fator espiritual, religioso, etc., ele vai ser uma força determinante aí nisso que a espiritualidade está falando pra gente do congelar, ok? Seja lá o que precisar ser congelado, porque eu acabei de dizer assim, as pessoas vão precisar de um tempo, certo? Então as pessoas vão ter esse tempo
a gente vai ter uma inércia, a gente vai ter uma suspensão, ok? É muito possível que isso seja provocado pelo Sol, tá? Uma atividade do Sol, envolvendo o nosso Sol, tá? E aí a gente tem várias teorias aí, né, envolvendo flash solar, envolvendo um apagão, né, enfim. As pessoas vão ter esse tempo para processar as revelações, tá? Esse tempo será dado. Ele existe, ele é palpável, então vai ter algo, né, que vai, sim, sabe? Tem uma mudança de patamar, como se a gente precisasse de alguns momentos, que podem ser dias, semanas, meses, né, para subir um determinado degrau de frequência energética coletiva, tá? Então, uma situação assim de suspenso, por alguma razão, tá? Isso é gerado por luz e consciência e gera ainda mais luz e consciência e vem do Sol, ok? O Sol vai ser um grande protagonista dessa questão. Quer isso seja natural, quer isso seja criado, não sabemos, né? Nem acho que venha ao caso agora, né? Mas simplesmente a gente saber, né? E essa situação em suspenso, ela pode gerar conflitos no mundo, tá? Em que sentido? Conflitos mais gerais, envolvendo nações, povos, etc., mas também trazendo à tona o que há de belicoso dentro do ser humano. Eu citei no outro vídeo, né, um cenário aí meio Mad Max, né, um cenário um pouco ficção científica, né, um pouco que a gente viu aí em 2020, né, o mundo está acabando, vamos comprar papel higiênico, né, o que as pessoas pensavam, mas uma versão um pouquinho mais sofisticada e piorada disso daí, tá? Por que piorada? Um upgrade, né? Não vai dar para ser um teste no mesmo formato exatamente. É uma coisa que lembra, né, o que nós já passamos, mas é uma outra fase do jogo, tá? Quem é que tem destreza, quem é que tem discernimento, quem é que tem centramento, quem tem crescimento espiritual, né, para lidar com as situações de forma que não precise agredir os seus irmãos. Mas independente disso, todo mundo vai precisar ativar aí o seu guerreiro da luz, tá? Porque não vai conseguir a solução das coisas só cantando Kumbaya, não, tá? Tem aqui sim, né, uma força do diálogo, do compartilhamento, do círculo de conversa, tem tudo isso. Mas todo mundo vai precisar estar com o seu Marte ali muito ativado, tá? Até para poder se proteger, se defender, certo? Não vai poder estar aí numa situação muito fragilizada, não. Quando eu digo isso, vamos pegar um exemplo, uma pessoa que está doente. Aí ela tá ali numa situação física fragilizada, ok, mas ela vai ter algum tipo de suporte.
ok, o espírito dela tem que estar ali. Estão entendendo? O espírito de todos nós, né? Por isso que eu tô falando do guerreiro da luz. Seu guerreiro espiritual vai ter que estar ativado. A gente estava falando anteriormente da jornada do herói, né? É você como herói. Você como protagonista da sua vida, tá? É o que nós dissemos. A transição ela não vai ser bonita, ela não vai acontecer no estalar de dedos. A gente não vai ver do nada as naves chegando e aí todo mundo trazendo as tecnologias. Gente, pelo amor do Cristo, se até esse ponto vocês ainda não entenderam que tudo foi vendido pra gente com uma capa com uma imagem palatável para a gente acreditar naquele negócio e a gente ficar de braços cruzados e não ativar isso daqui, não tem mais o que nós possamos fazer por vocês. Porque não vai dar tempo de despertar, como nós falamos no vídeo anterior. Vai ser tudo no susto, no susto. A gente tá aqui alertando já algum tempo antes, né, para estar todo mundo ligado. Porque quando acontecer, não ficar se fingindo de desavisado. Mas ninguém falou, ninguém avisou, né? Não somos só nós que estamos avisando, não. Tem outros tantos aí, tá? E se certos mensageiros não estão avisando, aí é problema com o karma deles, certo? Tudo isso aí que há anos já vem nos sendo vendido, né? Como uma transição pacífica e maravilhosa e que, olha, vai estar tudo disponível. A gente pode nem ver isso no nosso tempo de vida. Nós podemos ser aqueles que vão abrir o caminho, que vão abrir a trilha a machadadas. Tá mais para nossa energia, tá? Do que a gente vai ver. Salvo se nós tivermos avanços importantes no quesito longevidade, tá? Tirando isso, a gente não vai ver no nosso tempo de vida esse resultado todo, né? A gente vai ver muita batalha pelas coisas, pela construção das coisas. Não achem que os nossos irmãos, eles vão vir aqui para nos salvar. Eles só vão chegar aqui quando tiver frequência. Não tem frequência. Eles ficam analisando isso constantemente. Eles fazem cálculos envolvendo a consciência, o quociente de consciência no planeta, para saber se tem condição, vai intervir como, no que, tem condição ou não tem condição. Isso é o nível de cegueira em que a humanidade se encontra, tá? E mandaram para cá, como a gente falou no vídeo anterior, os melhores. Se você não se acha isso, tá na hora de se trabalhar aí, né? Porque não vai ser pacífico, tá? Estejam muito conscientes disso. Porque a gente tem discurso do Morfeu em Matrix, tá? Quem não assistiu Matrix, por favor, assista, porque Matrix é um documentário, não é um filme de ficção. Existem aquelas pessoas que são tão dependentes do sistema que elas vão fazer qualquer coisa, vão fazer qualquer negócio para manter aquilo dali funcionando, tá? E além da gente ver mais consciência chegando e essa tomada de consciência não necessariamente vindo do jeito mais suave, que não vai ser nada suave, não é pra gente ter medo, tá? Não é pra gente ter medo.
Muita coisa vai nascer disso, né? A gente estava falando sobre as sementes e algumas sementes nós vamos ver florescer, sim. Não todas, porque algumas vão demandar mais tempo, ok? Mas a gente vai ter certeza de um trabalho bem feito. A gente vai poder partir daqui, quando chegar a hora, com a consciência tranquila. Fiz o meu melhor, fiz o que eu vim fazer, nem mais nem menos. Tentei me entregar da melhor forma possível, tá? Então, todas as crises que nós vamos enfrentar, elas têm como objetivo final trazer luz, consciência, verdade, ok? E a gente pode até dizer que a luz é a grande moeda de troca. Conhecimento é a grande moeda de troca. Existe uma pacificação que é possível, mas ela não é coletiva, ela é uma pacificação do coração. Você fazer as pazes com o seu coração, você fazer as pazes com os seus entes queridos. Até mesmo nesse mecanismo aí de relacionamentos sendo testados, né? Segredos vindo à tona, etc e tal, né? Você tem que ser perfeitamente capaz de elaborar os seus sentimentos para as pessoas que você ama. Esse é um portal de pacificação no planeta. Porque como a gente vai estar numa situação geral que é extrema, a gente vai precisar de momentos de acalanto, né? E esses momentos de acalanto vão vir com as pessoas íntimas. Não achem que vão vir de outro lugar, ok? Então a gente vai precisar muito da intimidade com outras pessoas. Várias formas de intimidade. E essa intimidade nos fortalecendo e preparando para que possamos construir novos bens para outras pessoas, para toda a humanidade. Você vai precisar de paz no seu coração para poder arregaçar as mangas e trabalhar. O coração tem que estar feliz. Se o coração estiver infeliz, você não vai ter nem força nem saúde para fazer o que tem que ser feito. Vai ter também uma preocupação assim muito intensa para que todos tenham bem-estar, todos tenham saúde, todos tenham capacidade, todos tenham as mínimas condições de sobrevivência. Observem que a gente está falando coisas aqui que vão transcender 25. Mas 25 é um portal. 25 é um marco. Ele vai sempre ser lembrado. Certo? E mesmo vendo os resultados, vendo as sementes florescendo, tudo vai precisar de ajustes. É tudo um movimento. Nada é estanque. A gente vai precisar de muita sabedoria para
trilhar esses novos caminhos. E essa sabedoria, ela pode até vir da experiência, mas ela vai encontrar uma morada no coração, no emocional, na inteligência emocional e na satisfação pessoal de cada um. Quando a gente fala em sementes, e a gente fala de um ano que vai ser lembrado, a gente vai pelo menos ter uma noção de que tipo de legado tá deixando, e isso vai deixar muitos felizes, tá? Essas nossas gerações vão deixar um legado para as gerações futuras. E talvez até alguns de nós desfrutem desse futuro, não neste corpo, mas num outro corpo, né? Numa outra encarnação. E é um legado tão importante que vai se estender por eras. Eles estão pedindo para eu falar assim, canções vão ser cantadas sobre os heróis de hoje. Eu entendo o que eles querem dizer com isso. Para fechar a nossa mandala com chave de ouro, a gente fecha inclusive com um conselho de orientação espiritual. E eles estão pedindo que eu embaralhe tudo de novo para tirar uma runa de conselho. Eu vou fazer isso. Diante de tudo isso que foi exposto, a conexão com o alto também é uma moeda de troca, assim como a informação, tá? Então, a sua conexão com o todo é a sua grande preciosidade, tá? Quando tudo mais falhar, você tem a sua conexão com o alto, tá? É o grande bem que você tem. Por isso a ideia de preparo espiritual, né? Preparo espiritual para 2025. Porque você tem que estar forte, física, emocional, mental, espiritualmente. Haganás, como a runa de conselho. Como é que eu leio Haganás como a runa de conselho? Capacidade de lidar com as adversidades. Confiar no todo, porque o todo ele nunca vai trazer para você algum tipo de situação com qual você não consiga lidar. A gente recebe exatamente aquilo que a gente tem condições de superar. E a gente vai precisar confiar nisso. Confiar nisso cegamente, ok? Então a gente fecha com Haganás, como nós abrimos. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.